Fala pessoal, beleza? Professor André Dória por aqui e hoje nós vamos abordar o tema trabalho social com famílias no SUAS. Se você chegou até esse vídeo é porque você tem interesse em saber como funciona, o que é realmente trabalho social com famílias no SUAS. Isso que é falado nos mais diversos lugares, né? Você está na universidade, você ouve falar sobre trabalho social com família no SUAS. Se você está trabalhando dentro da política de assistência social, você já deve ter ouvido falar sobre, espero eu que você tenha ouvido falar sobre trabalho social com famílias no SUAS. E geralmente as pessoas falam o termo, mas não dizem para você o que é ou quais são os trabalhos sociais que são desenvolvidos dentro da política de assistência social. Então, se você tem essa dúvida, se você quer entender melhor como é que funciona a política de assistência social, obviamente, mas também o trabalho social com famílias no SUAS, eu te convido a me acompanhar nessa aula. Bom, vou pedir para que você me acompanhe agora no meu computador. Vamos aqui para a tela do meu computador. Aqui você já está com o meu mapa mental aberto. Nesse mapa mental eu vou falar para você sobre o conceito de trabalho social, algumas ações que compõem o trabalho social, que efetivamente não dá para uma aula como essa a gente abordar todo o conteúdo. É humanamente impossível trabalhar todos os aspectos do trabalho social em apenas uma aula. O que eu estou trazendo para você aqui é um compilado do que é trabalho social e se você se interessar, você vai ver que existem outras possibilidades para você descobrir e conhecer mais a fundo o trabalho social com famílias no SUAS. Beleza? Então vamos direto no conceito de trabalho social. E aí você vai achar interessante porque trabalho social nada mais é do que um conjunto de procedimentos teóricos, metodológico, ético, político e técnico-operativo. Peraí, você deve estar agora até se perguntando, peraí, como é? É um conjunto de procedimentos teórico, metodológico, ético, político e técnico-operativo. O que é que isso quer dizer, André? Bom, fica tranquilo que eu vou te explicar. Bom, o trabalho social, ele é a ação, a execução de algumas atividades que vão relacionar a teoria e a metodologia, por isso teórico-metodológico. Ele se apropria de um corpo teórico-metodológico, de todo o conhecimento teórico desenvolvido através de um processo metodológico que faz com que você execute uma ação de forma pensada, mas de forma articulada. Ético-político porque ele respeita os princípios éticos que estão estabelecidos dentro do Sistema Único de Assistência Social, são trazidos pela Política Nacional de Assistência Social. Então nós temos o respeito ético pela execução da política de assistência social e nós respeitamos esse processo de organização das nossas ações de forma ética. Técnico cooperativo, porque ele vai versar sobre a nossa técnica de execução, de operacionalização de cada um dos serviços e benefícios socioassistenciais. Só para você ter uma noção, todo e qualquer serviço e benefício, ele carece da execução de trabalho social. Não existe sequer um único trabalho, um único serviço ou benefício que não precise do trabalho social. Então, o trabalho social, ele está em absolutamente todas as ações que nós iremos desenvolver, todos os serviços ou benefícios que nós iremos executar no município. Então, já deu para perceber que trabalho social é realmente uma coisa indispensável para a política de assistência social. E você deve agora estar se perguntando, acredito eu, como é que eu fiquei tanto tempo sem ouvir falar ou sem saber direito o que era trabalho social no SUAS, se ele está inserido em cada um dos serviços, em cada um dos benefícios que estão vinculados ao Sistema Único de Assistência Social. E eu vou te responder. Muito provavelmente você já ouviu falar sobre algumas das ações que compõem o trabalho social, pode até já ter executado algumas delas sem saber que se tratava de um trabalho social. Isso é mais comum do que você possa pensar. Então, vamos entender agora quais são algumas ações que compõem o trabalho social. Bom,
Ações que compõem o trabalho social. A primeira que eu estou trazendo para você é a acolhida. A acolhida é o início de vínculo entre o serviço e a família. Bom, é aquele primeiro momento de contato entre a equipe técnica de nível superior de determinado serviço e a família ou o indivíduo, o usuário que está acessando o serviço de assistência social ou o benefício de assistência social. Nesse primeiro contato é que são estabelecidas nesse primeiro contato as relações de confiança. É o momento em que nós ganhamos a confiança do nosso usuário e a partir disso nós começamos a ser reconhecidos enquanto equipe de referência para aquele usuário. E eu falo equipe, não trabalhador, não assistente social, não psicóloga de referência. Porque o que tem que ficar entendido é que não será a assistente social ou a psicóloga que é referência para aquela família, mas o serviço que é desenvolvido pelos dois membros da equipe, né? Pela assistente social e pela psicóloga. Então, isso é o que você precisa entender, né? O processo de acolhida deve ser pautado no respeito ao diálogo e à autonomia das famílias. Imagina que esse momento é o momento em que nós vamos buscar junto à família a nossa vinculação a ela, nosso compartilhamento de desejos. Nós vamos compartilhar do mesmo desejo, que é superar a dificuldade, a demanda que foi trazida pela família. Então, o que pauta o nosso atendimento, a nossa execução, a nossa ação de acolhida, o nosso trabalho social de acolhida é o respeito ao diálogo e à autonomia das famílias. Então, tudo que nós formos pensar em desenvolver com a família, nós precisamos apresentar à família para que a família diga se aquilo faz sentido para ela, se a família tem condições de seguir com as etapas que são de responsabilidade da família, porque nós, enquanto equipe técnica, teremos também as nossas responsabilidades. Só para salientar, recepcionar não é acolhimento. Então, quando nós realizamos a recepção, o técnico de nível médio, ou nós mesmos vamos até a porta do equipamento recepcionar um usuário que está entrando, nós não estamos fazendo acolhida. A acolhida pressupõe uma escuta qualificada e isso só vai acontecer naquele primeiro atendimento individual que nós iremos fazer com a família. Existem, inclusive, algumas ações de acolhida em grupo, que é um momento em que a gente pode chamar um número maior de famílias que tenham a mesma problemática, que estejam demandando as mesmas atenções, para a gente fazer uma acolhida em grupo. Mas o ideal é que nós trabalhemos também com a acolhida individual, ou seja, o técnico e a família, o técnico e o usuário. Outra ação que compõe o trabalho social com família, que é um trabalho social com família, são as oficinas com famílias. Notem, as oficinas com famílias, elas podem acontecer nos mais diversos serviços e elas podem acontecer também com alguns benefícios. Essas oficinas com famílias, elas são realizações de encontros que são previamente organizados com objetivos de curto prazo. Então, o que nós vamos construir com aquela família é a organização de algumas ideias em determinado número de encontro, podem ser 2, podem ser 3, pode ser 4. A gente pode determinar a periodicidade semanal, quinzenal ou mensal, mas que vai levar para essas famílias, em um curto prazo, algumas ações que sejam positivas para o processo de desenvolvimento da autonomia das famílias. Então, tem por intuito suscitar reflexão sobre um tema de interesse das famílias. Nós podemos falar sobre o direito de acesso aos benefícios eventuais, nós podemos falar sobre o direito de acesso aos serviços socioassistenciais, nós podemos falar sobre como conduzir a família dentro do programa Bolsa Família, né? Quais são as ações que precisam ser desenvolvidas para que a família não sofra nenhuma penalidade.
não descumpra nenhuma condicionalidade e não tenha, por exemplo, o bloqueio ou suspensão ou cancelamento desse seu benefício, né, dessa transferência de renda. Nós podemos orientar sobre como acessar o BPC, que é o benefício de prestação continuada. Nós podemos organizar ações que visam refletir sobre o processo de violência intrafamiliar. Então, são uma série de ações que nós podemos fazer, desenvolver através de oficinas com as famílias, em encontros que estão previamente agendados, previamente organizados, para a gente atingir em um curto período o objetivo que nós estamos estabelecendo. Outra ação que compõe são as ações comunitárias. Notem que as ações comunitárias são ações de caráter coletivo, voltado para a dinamização das relações no território. Então, as ações comunitárias, diferente das oficinas com família, que nós iremos fazer com um número menor, reduzido, de pessoas, de membros, geralmente acontecendo dentro do equipamento, as ações comunitárias elas vão acontecer dentro do território. E elas têm por objetivo promover a comunicação comunitária, a mobilização social e o protagonismo da comunidade. Essa ideia de articular os atores que estão presentes na comunidade para o desenvolvimento de objetivos comuns da comunidade é, sem sombra de dúvidas, algo que funciona, algo que impulsiona, algo que movimenta a comunidade e faz com que o território seja muito mais fortalecido. E esse é um outro papel, um outro objetivo dessas ações comunitárias. Fortalecer os vínculos entre as diversas famílias do território e a organização comunitária. Quando nós temos uma comunidade organizada, quando nós temos uma comunidade fortalecida, o poder de proteção dos membros dessa comunidade é maior. Então, inclusive, isso favorece no papel do fortalecimento da função protetiva da família. Isso favorece a um maior fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, do sentimento de pertencimento àquela comunidade e de articulação com o território, de articulação no território, para que as ações que sejam desenvolvidas naquele território surtam um melhor efeito. Nós temos também algumas ações que são ações particularizadas. O atendimento prestado pela equipe técnica à família após a acolhida de modo individualizado é o que nós chamamos de ações particularizadas. E deverá ocorrer em casos extraordinários e prestar um atendimento mais específico à família. Então, fizemos o acolhimento daquela família, identificamos qual é a demanda daquela família. Percebemos, contudo, que durante a nossa escuta qualificada no momento de acolhimento, deu a entender que existe uma outra demanda que não foi latente, que não foi aquela que levou a família até a gente, mas que se apresenta como um indício de que pode ocorrer uma violação de direito, que pode ocorrer um agravamento de situações de violação de direito que já estejam ocorrendo. Então nós precisamos atender de forma extraordinária, prestando esse atendimento mais específico à família, visando a suspensão, né, visando a interrupção da situação de violação de direito que pode estar se configurando em determinada família, em determinada situação. Uma outra ação que remete a um trabalho social com família são os encaminhamentos, né? Os encaminhamentos, eles são os processos de orientação, direcionamento das famílias para serviços e ou benefícios e de outros setores, né? A gente pode encaminhar para dentro da rede socioassistencial para outra complexidade, né? Ou seja, se está na básica, a gente pode encaminhar para média complexidade ou para alta complexidade. Nós podemos estar na alta e encaminhar para básica, para média, vai depender da demanda, vai depender do que está sendo posto para a gente como demanda pela família. Uma outra perspectiva do que nós podemos atender, do que nós podemos encaminhar é para outros setores também, né? A intersetorialidade. Então existem algumas demandas que são da área da saúde, então nós faremos encaminhamento para a área da saúde. Existem algumas demandas que são do setor de trabalho, geração de emprego e renda. Vamos fazer o encaminhamento para esse setor.
existem algumas demandas que são da área da educação, então vamos fazer um encaminhamento para a educação. Sempre pensando, sempre pautando nesse processo de identificação da demanda e pensando também no nosso processo de articulação com os demais setores para que após o encaminhamento as ações sejam realizadas e que a gente seja participados, né? Para que a gente seja informado do que está acontecendo, para que a gente possa dar continuidade aos nossos atendimentos, ao nosso trabalho social com as famílias. Bom, aqui nós já vimos, né, o conceito de trabalho social, nós já vimos ações que compõem o trabalho social, falamos sobre 5 dessas ações, né, acolhida, oficina com famílias, ações comunitárias, ações particularizadas e encaminhamento. Então, a gente já apresentou 5 ações que são o trabalho sociais, né? E que agora, o que eu quero te mostrar é um método que eu desenvolvi que facilita o processo de compreensão do trabalho social e de internalização desses trabalhos sociais. Ou seja, você vai passar por um processo que vai te ajudar a entender o funcionamento dos serviços, entender quais são os trabalhos sociais que nós podemos desenvolver para cada serviço e colocar em prática para armazenar todo esse conhecimento, guardar de forma consciente dentro da cabeça, né? Para que fique fácil de ser acessado no momento em que você precisar. Eu desenvolvi o método TSF no SUAS. O método TSF no SUAS, ele nada mais é do que uma metodologia que eu desenvolvi para facilitar o teu acesso ao conhecimento, para facilitar o acesso aos trabalhos sociais que são desenvolvidos em qualquer serviço e benefício. E ele é pautado em 3 aspectos bem simples, né? A gente primeiro vai entender o serviço, ou seja, conhecer serviço e benefício. Depois nós iremos saber qual é o TSF que nós iremos usar e, por fim, nós iremos praticar a execução desses TSFs a partir do estudo de caso. Então, nós iremos realizar diversos estudos de caso para cada uma das demandas que podem aparecer dentro de cada serviço ou benefício, para a gente entender como nós iremos executar cada um TSF. E dentro de cada um deles, nós teremos também alguns pontos para a gente se atentar. Então, dentro de conhecer o serviço e benefício, nós vamos buscar entender qual o público, qual o objetivo e qual o resultado esperado. Essas 3 perguntas, né? Qual o público? Qual o objetivo? Qual o resultado esperado? Quando nós fazemos essas perguntas para o serviço e para o benefício, nós vamos entender o porquê da realização daquele serviço, o porquê da realização daquele benefício. Por que temos que ofertar esse serviço? Por que temos que ofertar esse benefício? Qual é o resultado que se espera com a oferta desse serviço? Qual é o objetivo da oferta desse serviço? Quem é que pode acessar esse serviço ou esse benefício? Essas 3 perguntas, elas vão permitir que a gente, de forma bem simplificada, tenha uma melhor compreensão sobre o processo de funcionamento dos serviços e benefícios socioassistenciais. Quando a gente vai entender quais são os TSFs, nós também iremos ter 3 pontos para se atentar. O por onde começar, que é onde nós iremos identificar quais são os pontos que nós precisamos ter atenção, né? Precisamos ter um olhar mais focado, né? Mais atento, por onde começar, para a gente poder entender qual o TSF, ou seja, qual o trabalho social com família cabe utilizar em cada momento, em cada etapa e como executar o TSF. O terceiro passo é saber como executar. A gente vê por onde começa, vê qual TSF usar e identifica o como executar. O como executar vai nos auxiliar no processo de compreendendo a política, compreendendo o serviço, sabendo qual é o objetivo,
sabendo qual é o resultado esperado, qual é o caminho que nós vamos percorrer para alcançar esse resultado esperado? Quais são as ações que nós iremos desenvolver para alcançar esse resultado esperado? E quando eu falo quais são as ações, obviamente eu estou falando de quais são os TSFs que nós iremos utilizar para alcançar esse resultado esperado. E nós vamos colocar tudo isso em prática dentro de um processo muito simples. Os estudos de caso, ele também leva em consideração 3 aspectos. Qual foi a demanda realizada, qual foi a demanda apresentada, qual foi a ação realizada e qual o resultado esperado para aquela ação. Então, no estudo de caso, nós vamos visualizar qual demanda foi apresentada pelo usuário, pela família, para a gente. Qual ação realizar? Qual é aquela que nós iremos realizar? Qual serviço ou qual TSF nós iremos realizar? E por fim, qual o resultado que se espera desse TSF? Qual o resultado que a gente espera com a realização desse TSF? Bom, com essas 3 etapas finais, nós estaremos concretizando o nosso processo de aprender a executar trabalho social com família de forma segura, eficiente e nunca mais vamos passar pela situação de receber um usuário e não saber o que fazer. Bom, deixa eu voltar para cá. Acho que deu para entender como é um processo simples, um processo bem fácil, bem didático, de como a gente pode aprender e de como a gente pode trabalhar com os TSFs no SUAS. Agora eu tenho um convite para te fazer. Se você chegou até o final desse vídeo, se você chegou até aqui, é porque você deve ter percebido que trabalhar com o TSF, entender o TSF, é uma coisa que é fundamental para o seu processo de desenvolvimento profissional, para o seu processo de atuação com segurança, com eficiência, longe das inseguranças que nós passamos diversas vezes, com a possibilidade, inclusive, de mesmo mudando de setor, saindo de um CRAS, indo para o CREAS, ou indo para uma unidade de acolhimento, você conseguir desenvolver suas atividades. Acho que com tudo isso que eu te passei aqui, você consegue sozinho já dar alguns passos. Mas se você quiser ir adiante de forma mais rápida, ter uma compreensão maior e, inclusive, ter o meu acompanhamento, além do acompanhamento de uma comunidade exclusiva no Telegram, onde você vai poder colocar o caso que você está estudando, o caso que você está fazendo intervenção e ter apoio dos mais diversos profissionais que estão espalhados no Brasil, com um acúmulo de experiência, com essa inteligência coletiva que nós estamos formando dentro do curso do Método TSF. O curso do Método TSF é um curso onde a gente leva esse conhecimento que eu acabei de passar para você, que é o método do TSF no SUAS, muito a sério. A gente passa por todos os serviços da proteção social básica, da proteção social especial de média e alta complexidade, entrando por benefícios como acompanhamento das condicionalidades do Bolsa Família, acompanhamento dos beneficiários do BPC, como acompanhamento das famílias que são usuárias, são beneficiárias dos benefícios eventuais, com uma série de identificação de relatórios, como construir relatório, como construir parecer, qual o roteiro de visita familiar, o roteiro de visita institucional, como você constrói o acompanhamento familiar, como você constrói o acompanhamento individual, ainda com um módulo exclusivo só sobre dinâmicas para trabalhar em grupo, sobre os mais diversos temas. É um curso que tem mais de 22 módulos, mais de 70 aulas e que vai estar disponível para você entrar a qualquer momento. Você pode, inclusive, agora clicar no linkzinho que está aqui abaixo e se inscrever. Fique à vontade para se inscrever. Se você ficou com alguma dúvida, você pode deixar na caixa de comentários aqui do YouTube, que é onde está esse vídeo, ou se você estiver assistindo no Facebook, você também pode deixar aqui abaixo nos comentários no Facebook, por onde você estiver assistindo, ficou com dúvida, você pode tirar dúvida. Eu vou deixar aqui na descrição também o meu contato
o meu e-mail, que você pode mandar para mim se você tiver dúvida, e assim que eu tiver um tempinho eu te respondo, beleza? Espero realmente que essa aula sobre trabalho social tenha te ajudado. Se você ficou curioso e quer saber um pouco mais sobre o curso do método TSF, tranquilo, tem link aqui embaixo também. Você pode clicar e ir para a página onde eu apresento o curso verdadeiramente. Aqui foi mais uma aula sobre trabalho social com famílias no SUAS e um método que eu desenvolvi que pode te ajudar a aprender de forma mais rápida como atuar com segurança em qualquer serviço ou benefício. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, dá o seu joinha, deixa o seu curtir, compartilha com quem você quiser. Seja livre, seja feliz e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau!